Eu tive recentemente uma reunião com um prospect que veio buscar aqui os serviços da Alster no desenvolvimento de marca e ele me comentou o seguinte: Mário, eu tenho a minha empresa há mais de 20 anos e essa marca que eu trago até agora foi uma marca que eu fiz há muito tempo atrás lá e agora eu queria dar uma modernizada nela. Isso aí me bateu um insight, porque não é a primeira nem a segunda vez que eu escuto esse tipo de história, entende? Então, por que eu acho que esse cidadão e tantas outras micro e pequenas empresas que postergam o desenvolvimento de marca para depois da abertura da empresa e tudo mais, por que eu acho que elas estão perdendo uma grande oportunidade? Bom, a abertura de empresa, principalmente no Brasil e especificamente em algumas cidades, é um processo muito burocrático, é um processo muito oneroso, é uma jornada complexa e a gente sabe que nenhum pequeno, micro ou médio empreendedor dorme durante esse período de abertura de empresa, porque sempre tem uma novidade. Tá? Então existem muitas etapas, né, como contratação de um contador, abertura do CNPJ, aluguel, né, aluguel de um ponto eventualmente, contratação de maquinário, contratação de estoque, efetivo e tudo mais, né? E também tem o desenvolvimento da sua marca, né? E muitas empresas acabam deixando isso para o final e também até postergando isso durante a gestação da empresa, né? Durante os primeiros anos, os primeiros momentos da empresa, deixando a marca para depois, né? Acaba trabalhando com qualquer desenho, qualquer conceito e eventualmente passando isso para frente. E por que na minha opinião, isso é um grande erro no processo de abertura de empresas, tá? É sobre isso esse conteúdo de hoje. Recentemente tive mais um prospect que detalhou esse processo, né, que depois de 10 anos de empresa, que vai pensar um pouco na sua marca. Esse é o primeiro ponto, tá? A marca ela funciona de vários atributos, né? Então nós temos o desenvolvimento da marca, a parte conceitual, a parte estética, a parte estratégica da marca e o tempo. Tempo de marca, independente do desenho, independente de tudo, é um fator muito importante, muito relevante durante a história da empresa. Então, se você desenvolve uma marca desde o início da gênese da sua empresa, você está usando o tempo a seu favor. Ele já poderia ter 10 anos de uma marca sólida, 10 anos de uma marca com uma estratégia pensada, com um conceito pensado. Isso, com certeza, ele teria economizado muito durante esses 10 anos com marketing, com publicidade, porque a marca dele já foi desenvolvida na sua gênese, pensada para o seu público, tá? Então, esse é o fator tempo. O segundo fator é que durante o processo de desenvolvimento de marca, existe uma curva de aprendizado que a gente faz junto com os clientes, tá? Vou até deixar um vídeo onde eu comento o nosso método de trabalho, eu dou muita ênfase para essa curva de aprendizado. Inclusive, teve até um caso um pouco mais antigo que eu atendi, de uma empresa que prestava um serviço, uma ferramenta para a internet, desenvolveu uma ferramenta para a internet, e durante essa curva de aprendizado eu fui conhecendo alguns players gringos, enfim, né, de outros países, que tinham a mesma ferramenta e ofereciam essa ferramenta muito melhor do que esse meu cliente e de forma gratuita, sendo que ele cobraria por isso. E isso foi detectado nessa curva de aprendizado. Né? Quando a gente faz uma breve avaliação, no momento a gente faz uma breve avaliação dos players, né? dos concorrentes e referências nacionais, internacionais, enfim. E eu cheguei com esse dado na reunião de aprendizado, de diagnóstico, né? Para desenvolvimento da marca, ainda não tinha sido desenvolvido, com esse dado importante. Né? Isso fez ele pensar, repensar, e abortar o projeto, por exemplo, porque ele viu que ele teria que desembolsar muito recurso, muito dinheiro, para que a ferramenta dele primeiro fosse equiparada à desse concorrente e para oferecer de uma forma gratuita, porque não fazia sentido ele cobrar por alguma coisa que já é gratuito na internet, né? Então, como é importante o processo de branding fez ele repensar o negócio dele, fez ele não gastar mais dinheiro, fez ele não evitar depois a implantação da marca e tal, tudo mais, batalhar, vou ter que mudar minha ferramenta, né? Então, por isso que é importante iniciar com branding, com o desenvolvimento de marca, porque nessa curva de aprendizado a gente aprende insights para muitas áreas do teu negócio, né? Por exemplo, para marketing,
às vezes até para como vai ser o atendimento, como os players em volta estão praticando, o que a tua marca tem que comunicar com o teu público exatamente, né? Como algumas diretrizes que a gente chega míope para a gênese da empresa e acaba abrindo a cabeça nessa curva de aprendizado, né? Porque a gente começa a olhar outros horizontes, já no início da empresa, tá? E o terceiro ponto relevante, você pode economizar demais com marketing, economizar demais com publicidade, porque a sua marca está sendo pensada e ela vai conversar desde o início com o seu cliente, com a pessoa que lhe dá dinheiro, com a pessoa que compra o seu serviço, o seu produto. Esse é o ponto mais importante, tá? Por exemplo, como é importante esse processo da curva de aprendizado, durante o redesign da marca do mercado Honk, um cliente recente aqui da Auster, nós identificamos pontos relevantes, por exemplo, na parte de arquitetura do prédio, na parte de iluminação, na parte de piso, na parte de disponibilização dos produtos no mercado. Isso tudo a gente não está falando de design, não estamos falando de marketing, não estamos falando de nada. Foi um aprendizado que a gente teve simplesmente observando os players em volta dele e o que eles têm que eu não tenho, né? Então isso foi muito relevante porque além do projeto de desenvolvimento de marca, o pessoal do Honk ele deu uma faxina geral na loja, no sentido de colocou um piso mais claro, uma iluminação melhor, melhorou a disponibilidade dos produtos, fez um passeio coerente no mercado e tudo isso foi identificado no processo da curva de aprendizado de branding, tá? Então, imagina se isso tivesse sido feito lá atrás, lá no desenvolvimento inicial da marca, né? Se tivesse sido pensado dessa forma. Então, é muito relevante e muito interessante que se pense em branding junto com a abertura da empresa. Por quê? Porque você vai economizar dinheiro com marketing, você vai estar falando diretamente com o seu público já desde o início e você vai utilizar o tempo de marca a seu favor. Toda a história da empresa já vai ser vinculada a uma imagem específica e coerente que vai conversar diretamente com o seu cliente desde o início. E se esse conteúdo de alguma forma abriu a sua cabeça, foi relevante para você, eu convido você a visitar o nosso site, onde eu tenho alguns cases publicados. Veja se algum desses cases atestam uma eventual qualidade para atender você. E o único botão que tem lá no site, ele cai diretamente no meu WhatsApp. Então eu faço questão de conversar com você sobre a sua demanda, sobre a sua história, sobre a história da sua marca, sobre o início da sua empresa e sobre os desafios que vêm pela frente, para que a gente possa juntos construir uma marca sólida, utilizando o tempo a favor e conversando perfeitamente com o seu cliente, com o seu comprador, com a pessoa que lhe dá dinheiro. Beleza, pessoal? Estou à disposição. Grande abraço.